Deus abençoe, irmãos. Não é São Lucas, não. É Isaías 35:8 primeiro. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Senhor Deus, é um privilégio ser neste tempo chamado louco, porque cada um é louco por alguma coisa. Estamos no tempo da loucura pelo dinheiro, da loucura pela fama, da loucura pela mulher, da loucura pelo sexo. Mas também temos a sua palavra que nos mostra a loucura pela verdade, a loucura pelas coisas espirituais, a loucura pelo amor verdadeiro, a loucura por Deus, a loucura pelo céu, a loucura pela vida eterna. O Senhor tem nos escolhido. E estamos também fazendo a nossa escolha dentro daquilo que o Senhor já nos escolheu, porque não podemos sair fora da sua escolha, daquilo que já foi predestinado por ti. Não tem jeito de escolher outra coisa, porque nós amamos ser chamado louco, porque cremos num profeta. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. É hora para outro louco. Sempre, quando Deus trabalha, o homem que Ele usa na expressão do mundo é um louco. Ele não é um louco porque é um demente. Ele não é um louco porque é o sentido da palavra, é insensato. Ele é louco porque o mundo não o vê como sadio. O mundo não pode enxergar que ele é uma pessoa escolhida por Deus. Então ele é louco para o mundo, mas não é louco para Deus. De um lado ele é louco para o mundo e ele é louco por Deus. E o mundo tem a sua loucura, em todas as épocas foi assim. Deus, quando quis trabalhar com alguém na terra, Ele escolheu um homem que podia expressar sua loucura. Porque a ciência do tempo de Noé era tão avançada, e Noé, a mensagem dele era a mais louca, vocês já sabem. Não vamos passar muito por essas histórias, vocês já conhecem, mas a mensagem de Noé era mais louca.
vai chover. Já choveu alguma vez, Noé? Nunca, mas agora vai. Quer dizer, é uma loucura, nunca havia acontecido. O homem chegou e disse que vai acontecer sem prova científica. A ciência provava o contrário. Não vai chover, esse é doido mesmo. Esse é louco. E Noé dizia, vai chover. Agora, para Deus cumprir aquela palavra, irmãos, levou 120 anos. Primeiro a pessoa tem que suportar a crítica, a afronta. Mas Deus cumpre sua palavra. Mas primeiro ele deixa você sofrer o escárnio da língua do povo. Mas ele vai cumprir a palavra dele. E você, como um verdadeiro louco por Deus, sabe, ele vai cumprir. Ele não vai me deixar só. Ele me chamou para ser um louco por ele nesse tempo. Que se tem loucura por tudo, por que não pode ter por Deus? Agora, a loucura por Deus não te faz estar fora de si com Deus, te faz fora de si com o mundo. Você não atua como o mundo atua, você não vê como o mundo vê, você não age como o mundo age, você não fala como o mundo fala, você nem olha como o mundo olha. Então é uma loucura, porque você está caminhando ao contrário do tempo que você vive. Falar em vida limpa, vida pura, vida santa hoje é ser louco. Falar que a verdadeira filha de Deus não está atrás de novela hoje é loucura. Porque não tem um que não gosta de novela, até o homem gosta. Certo? E falar que os filhos de Deus estão fora desse espírito do mundo, desse amor vulgar, é loucura. E viver isso é mais loucura ainda. Porque pregar até não é tanta loucura, a loucura é viver aquilo ali. Viver o que se prega, viver o que se professa, viver o que crê. Então esse é o tipo de gente que Deus tem na terra. O mundo olha para eles e diz, loucos. Deus diz, são meus. São sadios. O mundo diz, vocês são insensatos, são nécios. Deus diz, vocês são de perfeito juízo, são meus. Suporte isso daí, porque eles me chamaram de louco também. Suporte. É isso que Deus quer. Então o irmão Brana disse, ele pregou essa mensagem, o estranho. E todo aquele que serve a Deus verdadeiramente é estranho. Ele é um estranho para o mundo. O mundo não vai nos ver em seus ambientes festivais. Nós estamos separados. Então você é louco por alguém. 59, 60, o estranho. Irmãos, estava pensando que Lutero foi um louco no seu dia. Quando Lutero saiu da católica, não havia um mais louco do que ele. Na expressão de qualquer pessoa sadia, mentalmente, religiosamente. Eles olhavam para Lutero e diziam, o maior louco. Esse alemão, eu nunca vi um alemão louco que nem esse. É contra o Papa. Você já viu uma loucura dessa? Alguém dizer, eu não. Então esse é louco. Porque não tem cabimento um homem sozinho querer levantar contra um movimento religioso mundial. Sozinho. Quantos são? É ele só. É louco. Porque se ele tivesse uma tropa de guerra, mas não, o homem ele saiu pela coisa religiosa. Diz, não, nós queremos uma coisa limpa, nós queremos tirar o povo do engano. E aquilo era uma loucura. Mas você vê que Deus usou esta loucura, porque Deus precisa de um homem que tem coragem para aquilo.
Talvez o homem pode esquivar daqui e dali, Deus diz, mas é você mesmo. Moisés esquivou, disse, Senhor, manda meu irmão, eu sou pesado de língua. Moisés esquivou, Deus falou, não, seu irmão vai também. Mas você quer ver? Seu irmão vai também. Ele vai. Mas tem uma coisa. Você será Deus para seu irmão. Senhor, para ser profeta já está difícil, eu estou correndo. Agora você Deus para meu irmão, mais louco ainda você. Que coisa aí, você vai ver lá que não era tanto Moisés fazendo, era Arão fazendo. Por quê? Porque Arão naquela hora era o profeta. E Arão não era profeta, mas naquela hora era. Moisés não era Deus, mas naquela hora era. Deus fez dele um Deus. Põe na sua mão, vai lá, realiza. O que você falar, está falado. Que respeito Deus tem por um homem quando ele esconde atrás daquela pele. Que respeito. Próprio Deus. Vai lá e faz o trabalho. Pesado de língua mesmo. Então você vai ser Deus agora. Vai lá, faz um trabalho de Deus. O homem foi tão certo. E ele fez aquilo porque Deus estava nele. Isso daí não é porque o homem é alguma coisa, não. Deus tem que escolher um louco na terra. Ele tem que pegar alguém que diz, olha, eu creio no Senhor. Eu não quero saber se minha esposa crê, se meu marido crê, se meus filhos crê, se minha igreja crê, se o grupo de pastor crê. Eu não quero saber. Eu creio no Senhor. Eu creio no seu profeta do jeito que ele pregou. Não me interessa se tem mais alguém que vai crer. Se não tiver, eu creio. Eu vou ficar sozinho. Deus olha e diz, esse daí é do louco mesmo. O próprio Deus dá uma olhada, esse daí é esse que eu vou ter que usar. Ele diz que crê. Eu vou mostrar para ele o que é crer. Quem crê fica sozinho. Sabe como é bom crer? Todo mundo com a gente. Oh, irmãos, vocês creem? Todo mundo, me dá a mão aí, todo mundo. Mas você crê e ninguém te dá a mão, mas você crê. Não arruma mais ninguém para te dar a mão. Você ainda continua dizendo, eu creio. Como que você pode crer que você está com Deus quando a maioria não está com você? O homem tem que ser louco. Ele crê que está com Deus quando a maioria não está com ele. E ele continua crendo. Não tinha ninguém com Lutero. Ele cantou, Castelo Forte é o nosso Deus. Isso ficou na história. Nós cantamos isso até hoje. Isso é de 400 anos. Isso que é hino. No período pentecostal já veio Elvis Presley com a perversão. E hoje, irmãos, parece que hoje, os hinos cantados hoje, se os hinos que Elvis Presley cantava com o ritmo de rock, era do inferno no tempo do profeta, em 63, se o profeta vivesse hoje, o que ele falaria dos hinos de hoje? Porque Elvis Presley foi um. Foi outro louco pelos Cadillac. Louco pela droga. Louco pelo rock. E trouxe uma inspiração no mundo inteiro. Que ele foi embora, mas aquilo seguiu. E você tem que saber que o Espírito de Deus é desse jeito. O homem pode ir embora, mas o Espírito de Deus também segue. Porque se o homem que faz uma coisa errada, ele vai embora, e aquele Espírito que ele deixou ali, a unção nos cânticos, ainda prossegue na perversão, para pior, quando Deus levanta um homem, quando esse homem parte, ainda aquele Espírito prossegue. Deus levantou um homem, é só mais um crer naquele homem, pronto. Talvez nós pensamos, tem que ter milhões para crer. Não, Deus levantou um e abalou a América. Se ele levanta mais um, está bom. Cada vez que Deus levanta um, está bom.
Na cidade, não precisa ter muitos pastores para pregar. Se tiver um, tá bom. Um é o suficiente. Se estiver na mão de Deus, com a loucura de Deus do dia, ele faz que nem o baiano. Aleluia. Não vou nem falar, né? Mas é hora para outro louco. Sim, é hora para outro. Quer dizer, Lutero, aquele alemão, veio sozinho. Era um louco. O que ele achava? Queria ganhar o mundo para ele? Não. Deus estava naquilo. O homem queria nome? Não, ele já tinha, ele perdeu. O homem louco por Deus no dia, ele não tem nome. Não sei se louco tem nome. Aquele é um louco. No início dos pentecostais, aqueles são os aleluias. Hoje não, hoje até a igreja católica fala aleluia, aleluia. O católico paga dízimo. Até o católico. De primeiro ele criticava o crente por fazer, mas hoje ele faz também. Foi por isso que Jesus falou: se vocês fazem só o que vos mandam, vocês não são diferentes dos fariseus, não. Só o que manda. Agora, quando Deus levantou Lutero, ele fez aquele rebuliço, trouxe uma mensagem: o justo viverá pela fé. Tão simples aquela mensagem: o justo viverá pela fé. Quando aquilo acostumou na vida do povo, Deus disse: preciso de outro louco. Apareceu John Wesley. John Wesley não estava importando que a mulher era contra ele. Irmãos, diz a história que a mulher de John Wesley fazia campanhas contra o ministério dele. Campanhas contra o ministério dele. John Wesley não teve aquela esposa que Paulo disse reverencia o marido. Mas ela foi contra, faça campanha contra o ministério do seu marido. E nem assim o Wesley não importou. Ele disse: não, mas você não tem aprovação nem da sua esposa no seu ministério, rapaz, como você prega? Como consegue pregar? Irmãos, a unção era tamanha que não importava com isso. Porque o ministro precisa ter uma esposa de testemunho e filhos de testemunho segundo a Bíblia. Mas Deus usou cada homem aí atrás, que a esposa era contra o pregador, e Deus falou: mas faz uma obra de santificação e prega a santificação. Vai ver que ela era uma modernista do dia. Ela não gosta da mensagem do meu marido de jeito nenhum. Olha o tipo de mensagem que ele prega: tem que me separar disso, separar daquilo, tudo com ele tem que deixar. Não, mas ele era o louco do dia. Sempre Deus precisa ter um desse. O povo não entende, diz: esse povo é louco mesmo. E ainda prega que a loucura dele está certa. Perfeito? Se existe uma loucura certa, é a de Deus. O resto não é certo. O resto é uma loucura pervertida mesmo. Mas a de Deus é a única certa. Você vai em 1 Coríntios que você vai ver isso. Eu quero passar por essas fases, porque eu tenho que chegar em nós aqui, que nós somos loucos do dia, certo? Para muitos, nós não estamos em são juízo. Para muitos nós não estamos. Dizem: o que vocês creem? Profeta, hoje? Tem mais não. Qual batismo de vocês? Em nome de Jesus Cristo? Não, nunca ninguém foi batizado em nome de Jesus Cristo durante as eras da igreja. Foi só lá no tempo de Paulo. Mas depois foi Santíssima Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo até hoje. Aí Deus desperta um homem e ele começa em Atos 2:38. E como a palavra veio a João Batista nas águas, em Mateus capítulo 3, a mesma palavra veio nas águas em 1933 sobre o rio Ohio. A mesma palavra. Lá era a palavra homem encarnado, agora veio a palavra fogo.
coluna de fogo, veio nas águas em 1933 para William Marron Branham e encontrou com ele nas águas. E diz: assim como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E aquele fogo clareou tudo e gente caía e corria e desmaiava. E William Branham ouviu a voz. Tem uns que correm, tem uns que caem, tem uns que desmaiam, mas sempre tem alguém que escuta. Sempre tem alguém que escuta. Não que aqueles que desmaiaram estavam errados, mas aqueles que correram, mas correram tudo de medo. Mas teve um que parou dentro das águas, encarou o mestre, olhou nos olhos dele, disse: eu que devo ir a ti, como vens tu a mim? Não pode isso acontecer. Eu vejo quem tu és, os outros te chamam de demônio, mas tu és Deus. Eu que devo ir a ti. Cala, João. Vamos cumprir toda a justiça divina. Você está aqui para isso. Você é meu profeta e eu sou a palavra. E a palavra tem que ir ao profeta. Eu não posso ir ao sacerdote, porque ele não é profeta, ele é sacerdote. A palavra vai ao profeta. Por isso hoje nenhum povo, nenhum membro pode ser bem orientado se não for através da mensagem do profeta. Não é nem a minha mensagem. Eu posso pregar, florear minha mensagem, fazê-la ficar bonita, mas isso não salva ninguém, isso não dá luz para ninguém. Mas quando você prega a mensagem do profeta do jeito que ela é, isso é você também encontrando com a palavra. Você sente o mesmo privilégio de encontrar com a palavra, encarar com a palavra. Eu posso encarar com essa palavra nesse dia e ver como isso pode vir a mim, como pode vir a você. Um dos menores povos do país, como isso pode vir a mim e a você? Deixa, é para cumprir a palavra. Eu escondo estas coisas dos sábios entendidos e revelo aos pequeninos. E eu sempre tenho dito: não existe sábios entendidos fora da mensagem. São incultos. Você vai chamar de entendido quem crê em Santíssima Trindade? Não é entendido, gente. Como que pode? A gente fala que eles são sábios, eruditos, grandes homens. Isso é força de expressão. Se você for ver o sentido daquilo, não existe nada. Como pode o homem ser sábio chamar Deus de três pessoas? Como pode o homem ser sábio e rejeitar o batismo em nome de Jesus Cristo? Como pode o homem ser sábio e rejeitar um profeta hoje? Como pode? É isso que cumpre a palavra de Deus, é exatamente nisso daí. Graças te dou. Nós ficamos atrás deles, precisamos ganhar esses homens grandes, precisamos ganhar esses homens sábios. Eles precisam, e Jesus está dizendo: faça uma oração como eu fiz. Dê graças ao Pai, porque eles não aceitam. Dê graças ao Pai, porque eles não enxergam. Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aí ia ver quem é que está seguindo Jesus. Pedro. Não, é por certo que o homem não sabe nem assinar o nome. Um dia eu comprei peixe dele, ele precisava assinar um recibo para mim, ele meteu o dedão lá, sabe nada. A Bíblia diz que eles eram indoutos, incultos, não sabia nem como nós sabemos. E como Deus foi escolher um homem daquele para dizer: você vai pastorear a minha igreja. Vê se a Assembleia vai escolher um homem desse para ser pastor de uma igreja dela. Vê se um batista vai chamar um homem desse. Não tem jeito, irmãos. Não pode. Não pode. Jesus fez uma coisa louca. Ele disse: mas é desse jeito que eu gosto. Chamar Pedro. Mas por que esse homem não estudou? Por que não pôs Lucas, que é um doutor, que é um médico,
Põe ele, diz, nós daí é para cuidar de doentes, esse outro aqui é para cuidar da alma desse povo. Então esse Pedro aqui, ele tem que ser assim mesmo. Mas louco, o senhor não sabe nada. E além do mais, ele te negou há poucos momentos atrás. Não me importa, me negou, mas ele é louco por mim. Ele me negou naquela hora, mas ele gosta de mim, ele é louco por mim, ele dá vida, você vai ver, ele dá vida por mim. E ele provou lá na frente. Eles chegaram, prenderam Pedro e disseram para ele assim: olha, e nós esconjuramos você agora. Você não pode pregar esse evangelho que você prega do nome de Jesus. Você vai calar. Ele diz: não, eu vou pregar. Era soltar, o homem está pregando outra vez. Gente, tem hora que você quer domar um bandido pela verdade, pela palavra de Deus, você não o doma. Se ele não foi pré-ordenado para aquilo, você prega para ele, prega. A hora que o indivíduo sai da cadeia, ele vai matar mais, vai roubar mais, vai fazer mais desordem. É isso que tem acontecido. E não adianta você também querer instruir um servo de Deus, porque é Deus quem já o instruiu, e a sua instrução não vai adiantar nada para ele, porque ele passa por cima de tudo isso. Deus deu uma loucura para ele e falou para ele: não escuta eles não, vai em frente. Se ele falar que você está errado crendo num profeta, vai crendo assim mesmo. Se ele disser que você está errado batizado no meu nome, em nome de Jesus Cristo, diga para ele: tudo bem, mas eu vou prosseguir batizando assim mesmo. Deus gosta desse tipo de gente, porque se Deus pegar um polido, não tem jeito de fazer nada com ele. O polido, até que tira o cisquinho dele, até que dá lustro nele, demora, custa. Agora, Deus pegou um rústico, um grosso. Olha para Pedro, gente. Mas Deus pega um homem daquele e põe ele como pastor. Espera lá, Deus desce do céu em forma de célula humana, faz pregações, ensina o caminho, chama apóstolos. Depois, ao sair daqui, já está na hora dele sair, dele ir embora daqui, ele chama Pedro e diz: olha, Pedro é o pastor da igreja. Eu não sei o que pensou Marcos, o que pensou Lucas, o que pensou João. João era o apóstolo do amor, era um dos melhores que Jesus podia ter escolhido, mas isso daí é para outra coisa. Agora Pedro é pastor. Pedro, pastoreia minhas ovelhas. Sabe o que era aquilo ali, irmãos? Era gente de pulso, e que era rude na verdade, mas ninguém mudava Pedro. Ninguém. O pai dele, Jonas, tinha ensinado ele que o Messias viria e ia fazer aquilo que ele viu Jesus fazendo. Diz: não importa se o nome dele é Jesus, ele é o Messias. Ele sabia. Não importa quem ele seja. Alguém dizer: mas como você crê em Jesus? Ele é de Maria, ele é de José. Vocês acham assim? Não, eu vejo nele outra coisa. Esse menino, ele veio do céu. Isso daí é genes de Deus. Não tem cabimento o que ele faz. É muita coisa o que ele faz. Agora, aquilo que Jesus estava fazendo era loucura para a religião do dia. Fariseus, saduceus, essênios, herodianos. Vê se tinha alguns deles no grupo de Jesus. Vê se Jesus passou lá e diz assim: vem cá, você, vem cá, um dos saduceus, você é dessa seita de sacerdote, vem cá, eu vou te fazer um pescador de homens. Jesus diz: não, daí não pesca ninguém não, eu tenho que pegar quem pesca mesmo, vou pegar um pescador, porque esse pescador ele já entende pegar peixe. A hora que eu falar que ele vai pescar homem, ele vai pescar mesmo, ele sabe pescar, ele sabe pescar, ele vai com um anzol não seco, mas ele põe uma isca. E foi isso que Jesus veio. O início de Jesus foi a isca, cura divina. E fisgou, foi fisgando. Um dia ele tirou a isca e diz aqui: quem não comer minha carne e não beber meu sangue não tem vida. Alguém olhou e disse: bom, agora esse anzol está seco, não tem nada mais nele. Acabou o ministério do homem, não tem mais nada. Vamos embora, porque enquanto tinha alguma isca, alguma minhoca, eles gostam é disso.
Só daquilo. Mas Deus quer prendê-los nele. Entende? Deus quer te fisgar. E quando Deus fisga, você pode espirnear para onde você quiser. Você pode ser um peixe grande, pode ser, mas você vai vir chorando. Mas vem. Ele vai te puxando, daqui a pouco você está na dele mesmo, na mensagem dele, na palavra dele, no profeta dele. Aí você vai estar. É tempo de um outro louco. E aí vieram os pentecostais. Os pentecostais, com esse movimento deles, foi uma tremenda bênção. Que alegria. Eu tenho alguma experiência, vocês têm alguma experiência de 40 anos atrás? Eu tenho alguma experiência de mais ou menos aí, uns 35 anos atrás, que eu já não sou muito novo, né? E nem velho, sou eterno. Então a gente lembra lá da onde a gente começou. E que coisa, naquele tempo era tudo mais simples, era tão bom. Mas naquele tempo que era tão bom, no meu tempo já estava no tempo bom de eu sair daquilo que eu entrei. Entendeu? Eu tinha entrado no pentecostalismo. Quando eu entrei no pentecostalismo, Deus chegou com uma mensagem, mais ou menos uns 7 anos antes. Deus chegou com a mensagem. E eu entrei no pentecostalismo, que coisa gostosa, que coisa boa. Aí escutei a mensagem, depois de uns anos, escutei a mensagem, falei, meu Deus, então agora, mas se eu aceitar isso daqui, eu sou doido. Todo mundo vai me chamar de fraco, de louco. E olha, dito e feito. Creu na mensagem de William Branham, ele falou, você ficou doido. E não é questão de você pensando, eu estou problemático da cabeça. Não. Rapaz, nós estamos lúcidos. Nós estamos claros, a mente está limpa. Não tem gente da mente mais limpa que a nossa. Não tem gente que pensa melhor que nós. Aqui não tem loucura, não. Nessa é louco, não tem essa loucura. A loucura é por Deus. E quem não é de Deus não entende. Só os de Deus que entendem. Um louco com o outro diz que dá certo. Mas, filho, mudou a loucura. Você é louco pelo mundo, você não pode dar certo comigo, que sou louco por Deus. Não pode dar certo. Cada louco com a sua tropa. Então, você é louco pelo mundo, vai para os bailes, vai para as danças, vai para a cachaça, vai para o cigarro, vai para a maconha, vai para a religião morna, vai para a Laodiceia. Mas se é louco por Deus, vem para o batismo em nome de Jesus Cristo, vem para um profeta, vem para essa revelação, vem para a terceira etapa. Hoje, a loucura hoje nossa é de pregar o que estamos pregando. E é ser louco. Você quer ser diferente? Não, eu nunca intencionei ser diferente. Sou diferente porque Deus me fez desse jeito, não está tendo jeito de mudar, rapaz. Se eu pudesse ser igual a você, eu seria, mas não consigo mais. Aleluia. Que tempo maravilhoso. Observe. Antes, é bom passar por isso aqui, porque o profeta usou a porca e o parafuso. O parafuso e a porca. O profeta disse que o parafuso foi feito primeiro que a porca. O profeta falou, creio, ainda que vocês fizerem diferente aí. Talvez alguém vai lá e diz, não, mas nós fazemos a porca primeiro. O profeta falou que é o parafuso, eu creio no profeta. Para mim tanto faz, entendeu? Já não estou mais importando com o que os outros falam. Eu digo, mas como que você vai crer? O profeta diz isso, mas o profeta não fazia parafuso nem porca. E aí a firma de parafuso e porca, ele diz, mas é nós que fazemos, nós fazemos a porca primeiro. Eu nem sei, o profeta diz que é o parafuso primeiro. E o profeta falou, eu creio, não adianta. Eu creio, porque quando ele prega isso é verdade. 62, o estranho. Observe, uma porca. Antes de haver uma porca, tem que haver um parafuso para encaixar aquela porca. Aí você vai ver se você é a porca do parafuso do dia. Se você não for a porca do parafuso do dia, mas não tem, porque não tem uma porca. Na hora eu pensei assim, mas eles não vão achar porca e parafuso para mim aqui agora. Mas filho, se a porca não for daquele parafuso,
Você peleja, não entra certo, aquilo não enrosca. Você quer enroscar luterano em Elias? É outra porca. Wesleyano e pentecostais é outra porca. Você pega, não é termo pejorativo, não, eu estou falando da porca que precisa de um parafuso. E enquanto aquela porca não acha o parafuso, ela fica solta, ela não aperta em nada. Mas a hora que ela acha o parafuso, ela arrocha na igreja católica, ela arrocha no luterano, ela arrocha no wesleyano, ela arrocha no pentecostal. E quando você é uma porca do parafuso do dia, da mensagem do Elias, você arrocha no Elias. Aquilo aperta. O problema é quando a porca espana. Porque você vai notar que o parafuso, ele é perfeito. Essas porcas agora que precisa dar um jeito. Porque o parafuso já tem tudo nele perfeito. E ele é forte. Um profeta de Deus no dia. Eles escutam nós. Você fala, esse povo é doido. Mas esse parafuso, porca. Você vai entender o que esse povo prega. Mas falando desse natural. Você sabe muito bem que é isso. Você pega um parafuso sozinho, uma porca. Aquilo ali não está servindo para nada. Enquanto você não encontrar um lugar para poder usá-los. Aí você usa só o parafuso? Não, o parafuso só não dá. Só a porca também não funciona. Tem que acasalar o parafuso e a porca. Tem que acasalar o crente com a mensagem do dia. Gente, se nós não formos da rosca do Elias, não aperta no parafuso do dia. Olha o que o profeta diz. E naquela porca foi feito rosca para aquele parafuso, senão não encaixa bem. Observe, e todos em que se fez rosca nos dias de Noé, enroscaram na mensagem do evangelho. Noé, o louco, os puxou para dentro da arca. Isso depende do tipo de rosca que você é. Se você é da rosca da Santíssima Trindade, não enrosque em Jesus Cristo, nem aqui e nem no futuro. Você é uma rosca sem parafuso. O parafuso que você está enroscado é do mundo e você pensa que é do céu. Você sabe de onde veio o parafuso para essa rosca? É o Papa. Vem dali. Não coloque isso no seu resumo não, irmão. É dali. Foi feita a rosca. Mas por quê? Já havia um parafuso trinitariano. E aí encontra as igrejas trinitarianas, enrosca nele direitinho, aperta, forma a união das igrejas. Todas as roscas denominacionais de Santíssima Trindade aperta no parafuso da Santíssima Trindade. Não precisa falar muitas vezes, não, né? Uma vez só tá bom. Irmão, é pesado. Se sua rosca, escuta aqui, meu Deus do céu, Noé, o louco, os puxou para dentro da arca. Isso depende do tipo de rosca que você é, para que se fez rosca em você. Se sua rosca é para o mundo, eles o puxarão. Aí o mundo puxa a mocinha para lá, ela vai e corta o cabelo, ela vai corta também uma parte da sua saia, ela vai e racha também, e ela vai salto alto. O mundo, ela está com a rosca do mundo nela, é o mundo puxando. Se sua rosca é para a palavra, então ela o puxará, a palavra te puxa. Agora existe, em toda a época, irmão, existiu o parafuso e a rosca do dia. Lutero foi o parafuso e os que creram nele foi a rosca do dia. Certo? Depois o Wesley foi o parafuso e quem creu nele foi exatamente as porcas, a rosca do dia. Não é termo pejorativo, não. As pessoas vão entender isso. Para poder apertar na mensagem de Lutero. Os pentecostais foram a mesma coisa. Charles Parham veio com aquela mensagem dos dons. Um negro com um dom tremendo despertou.
e com um olho só, me parece que era com um olho só. É estrábico, né? É estrábico. E isso não atrapalhou ele, não. Eu acho que no tempo que Charles Parham pregou, aí que eles podiam criticá-lo mais ainda. Estrábico e pregando uma mensagem louca. Esse homem é torto de todo jeito. Eles deviam olhar para ele assim: isso é torto de todo jeito. Mas Charles Parham tinha a mensagem do dia. Ele era o parafuso para as porcas do dia. As porcas do dia, aquelas porcas que pôde enroscar no parafuso pentecostal. E que beleza foi, que bênção. Mas quando veio Elias, o parafuso pentecostal, as suas porcas espanaram todas. E aí Deus já tinha um novo parafuso para umas novas porcas. Ó, pastor, agora você chama vocês também de porca? É, nós também. Somos a porca que enroscamos no parafuso do dia. É da mesma natureza, tem as mesmas voltinhas, é torto igual, o torto dela é certo. Você olha numa rosca, ela pode ser torta a rosca, mas quando ela encaixa no parafuso, ela vai certinho. Talvez você olhe em mim, eu sou uma rosca torta, mas na mensagem do dia eu encaixo direitinho, enrosca certinho. Você enrosca certinho. Irmãos, e depois que enrosca com uma coisa, é que nem no mundo. A mulher que enrosca com outro homem, só o inferno mesmo depois. Não é fácil para desenroscar. O homem que enrosca com a mulher também. Se você tem sua esposa e enrosca com outra, aí você está enroscado mesmo. O que é? Gente, essa mulher, agora vou entrar em casamento, dá tempo? Eu não pensei nisso. Essa mulher tem que ser a rosca desse homem. Se ela não for a rosca desse marido, ela não enrosca nele. Ela está vivendo sempre com ele, mas nunca enrosca. Peleja, não enrosca. Ela não dá certo com ele, porque ela não é da mesma rosca do parafuso. Ela não é esposa dele, e não é aqui e nunca será. Tem que enroscar. Como é que vai, minhas irmãs? Está enroscando lá com o marido? Está enroscando tudo que o marido fala. A senhora é da mesma rosca que a casala, assim, enrosca. Ah, lá em casa enrosca tudinho, tudo bem. Ou está assim, você aperta, a hora que vai apertar a rosca, ela sai fora, porque a rosca é diferente do parafuso. E Deus já sabia de cada coisa que nós iríamos passar na terra, e Deus sabia que as nossas escolhas poderiam ser tão erradas que teríamos que suportar a vida inteira uma rosca que não enrosca no parafuso. Mas sabe o que aconteceu? É que o parafuso diz: eu amo essa rosca, eu caso com ela. Papai e mamãe dizia para ele assim: filho, cuidado, ela não enrosca em você. Enquanto vocês estão namorando, vocês devem perceber que já não enrosca as palavras, não enrosca as ações, não enrosca as soluções de problemas, não vai enroscar depois que casa, não. Por isso que os casamentos estão tudo frouxo, não enrosca. É isso daí. Casamentos frouxos, estão vivendo um com o outro por força da lei, para sustentar uma moral, para dizer: eu nunca vou desquitar, nunca vou divorciar, só para sustentar isso na base da religião. Mas que tem rosca para o parafuso, não tem. E que aquele homem casou, e que casou com a rosca, não. Eu fico pensando que esse povo lá fora fica pensando aquele povo é doido mesmo. É rosca, parafuso. Oh, meu Deus do céu. Aqui tem umas coisas que eles puseram aqui.
existe parafuso de rosca longa e rosca fina. Parafuso de rosca larga e parafuso de rosca fina. Ah, certo, os parafusos tem que dar certo, as roscas tem que dar certo. E achar esse marido, moça, esse marido que enrosca nessa porca, e que aperta esse casamento, que casamento é arroxo, tem que apertar. E o bom mecânico, quem trabalha com isso, ele puxa a porca, assim, você escuta até um gritinho, tem que puxar até que aquela rosca enrosque mesmo no parafuso e cante. Tem mulher que canta a vida inteira de raiva, canta, sabia que não dá tempo, canta. Mas que coisa, a porca de rosca longa não enrosca com, é larga, né? Não enrosca com o parafuso de rosca fina, porque espana tem que ser a rosca certa. E aí, mas se você falar para o seu filho assim, ó, essa moça, ela não enrosca em você, vocês vão ter um casamento frouxo, perigoso, dar divórcio. Não, mas eu amo ela, eu vou com ela até. Você vai com ela até onde? Não tem rosca para o parafuso? Não, vocês não tem que pensar em coisas pejorativas agora, não, e nem erro. Não tem rosca. Essa mulher não enrosca na conversa desse marido de jeito nenhum. E ela tem que ter a rosca que dá certo, porque ele foi feito original, meu Deus do céu. Ela é um subproduto, então ela tem que enroscar. Como? Não, eu fui feito, a minha rosca e acabou. Você nunca vai achar parafuso, e bobo de quem quiser ser seu parafuso, porque nunca vai enroscar. O casamento é enroscado, ele diz. Está enroscado, está bambo. Se tiver enroscado, está apertado, os dois juntinhos, tudo bem, né, bem? Tudo bem, até cantando, a coisa está apertada, mas está unido, está firme, está segurando o casamento, está mantendo de pé. Amém. Irmãos, não dá nem para começar aqui, ó. Meu Deus do céu, eu queria falar mais sobre isso, não dou conta, eu vou ter que parar por aqui. Bom, vamos chegar em nós. Mas Noé, sendo um louco com a palavra de Deus, um louco para a era científica, para a era religiosa em que ele vivia, ele os puxou, e os que seriam salvos para a arca, amém? Aqueles que eram predestinados. O parafuso foi feito antes da porca, o parafuso deve enroscar na porca. Quer dizer, ela tem que ficar quieta, mas não fica. Ela não fica quieta. Aí o profeta mostra que Satanás também tem alguns parafusos e algumas porcas. Não é só Deus não, Satanás também tem. Então Satanás, ele tem alguns parafusos e porcas, também parafusos e porcas dos reinos deste mundo. E aí ele começa a mostrar o faraó daqueles dias, que era o parafuso e as porcas que criam nele. Moisés estava ali dentro do reino, era outro parafuso, e tinha que ter outras porcas. E as porcas que creriam em Moisés não seriam egípcias, porque os egípcios eram de porcas de Faraó, de outro parafuso, de outra qualidade. Mas Moisés era o parafuso de Deus, e o povo judeu era a porca do dia, que podia enroscar no parafuso. E foi por isso que enroscaram em Moisés e saíram para o deserto. Mas eles não sabiam que no deserto eles tinham que passar para outro parafuso, que era Josué. E eles não conseguiram, então morreram no deserto, e até Moisés não foi permitido entrar na terra prometida, porque Deus tinha outro parafuso dali para frente, que era Josué. E eram os filhos deles que creram em Josué e entraram na terra prometida. É a mesma coisa
hoje. Deus tem feito isso também no tempo em que nós temos vivido. Deus tem feito isso. Deus mandou um Elias e tem que ter porca que encaixa com esse parafuso. Deus mandou um profeta e se você não é a porca, a rosca deste parafuso, nunca dá certo na mensagem. Você começa, eu vou agora, vai? Então vamos apertando, vamos, vai. Espana. Meu irmão, por que você não vai para frente? Minha irmã, por que você não vai? Por que você não aperta no parafuso do dia? Porque sua rosca é diferente. Como pode? Por que você não percebe isso? Deus tem chamado, Deus tem te escolhido. Fique quieta e deixe com que sua vida se acasale no parafuso do dia, que é o profeta de Deus. É chegar assim, deixa livre, aí faz a rosca. A sua rosca é a rosca que está naquele parafuso, é a rosca que está no profeta. Se não tiver aquilo do profeta, você não pode funcionar, não pode dar certo. É por isso que vamos encontrar um monte de crente não apertado na mensagem. Cada dia que passar, meus irmãos, tem que haver um arroxo, tem que nos apertar mais no parafuso do dia. Quanto mais fala de nós, quanto mais fala de um profeta, mais você aperta nele. Quanto mais fala do seu casamento, mais você une com a sua esposa, com o seu marido. Quanto mais fala, não importa, mais você une. Você vai provar isso. Deus gosta disso. Quanto mais te critica, mais junte-se a Deus. Quanto mais fale do seu pastor, ame-o mais. Una-se a ele. Se você tem um grupinho na igreja de maledicente contra o seu pastor, não una com eles, una com aqueles que já têm a rosca certa do ministério. Porque tem uns que nunca tem a rosca do ministério, ele nunca enrosca nas mensagens do pastor. Eles já têm rosca própria. Deveriam ter ministério para eles também, porque eles são parafusos. E tem que ter alguém. Até a macumbaria tem parafuso e tem rosca que dá certo. Tem um macumbeiro e aqueles que gostam de macumba. Os que gostam da macumba é as porcas que está aparafusada, enroscado no parafuso. Assim está a vida do povo. A hora que a gente vive é tempo final. Enrosca-se em Deus ou nunca mais. Deus não vai mandar mais nenhum parafuso, nenhum homem. Não tem mais nenhum homem para fazer coisa alguma por nós, por vocês. Não tem mais nenhum homem. Deus mandou o seu sétimo, e o sétimo é perfeição, sétimo é completo, oitavo já é primeiro outra vez, e ele fez isso. Ele diz: você pega esse povo da sétima era e leva para a era eterna, leva para a pedra de coroa, e esse povo é selado com o Espírito Santo, revela para eles os mistérios que estão na pedra de coroa, onde está a rosca do verdadeiro parafuso do dia. Se você não tiver a rosca da pedra de coroa, que é a mensagem da abertura dos 7 selos, dos 7 trovões, você não enrosca no Elias do dia, você não enrosca no sétimo anjo. Você vai ficar esperando mais alguém, mais algum ministério, quando tudo já foi realizado. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor dá para a gente poder conversar um pouquinho com o seu povo nestas coisas tão simples, e mesmo que ao ouvir o povo, ao ouvir mais um louco, é porca, é parafuso, é cada coisa que eles têm, Senhor, mas é isso que nos arrocha. Estamos falando de coisa natural para poder mostrar que nós nos arrochamos em Deus, e o que queremos, Senhor, é tomar o grande Deus como parafuso do dia, o grande Deus, que possamos então formar rosca em nossas porcas, rosca que enrosque no parafuso do dia, no Deus Todo-Poderoso que manda um profeta para nós. Em nome do Senhor Jesus, dê a saúde para cada pessoa que não tem fé, está na incredulidade, não tem rosca para enroscar na cura divina, não tem rosca para enroscar na salvação. Meu Deus, mas esses que têm, o Senhor já os preordenou, eles estão clamando mais e mais por Ti, estão aproximando. Enrosque-os no Senhor, na cura divina nesse instante, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém.
Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato tu deves guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Não tem jeito de você estar em contato hoje com Deus se você não estiver enroscado no parafuso que Ele mandou, seu profeta. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com o Supremo Ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Isaías 35:8 então diz: nem os loucos errarão esse caminho. Graças a Deus que nós acertamos o caminho. Não adianta dizer que é tão sadio e rejeita um profeta. Bom é ser chamado de louco, mas acertou o caminho. Não errou. É uma loucura que não erra o caminho de Deus. Isto é a melhor loucura que tem. A outra é a loucura que erra o caminho. Então não adianta. É preferível ter esta loucura que não erra o caminho, acerta. Então o profeta Isaías diz: olha, nem os loucos errarão esse caminho. E nós estamos tudo dentro dele, graças a Deus. Não importa o que diz, essa loucura é melhor porque ela é a de Deus. A outra loucura é a loucura do mundo. Mas estamos aqui loucos pela verdade, a verdade que foi revelada para nós através do Elias. Deus os abençoe. Amém.